Muito bom dia. Hoje eu vou iniciar o Helpcast com um tema muito bacana e com a participação maravilhosa da nossa produtora de conteúdo, a Aline, faz parte da mídia, ou então é o seu próprio social media, né? O seu próprio design, às vezes, o próprio criativo. Então vai ser um momento bacana de vocês estarem aqui com a gente para poder aprender um pouco mais, né? Eu quero que vocês, né, se caso ao final, né, do nosso Helpcast, vocês tenham alguma dúvida, vai ter uma abertura para isso, para sanar dúvidas, vai ser um momento bem interessante. Então, preste bastante atenção, né? Nesse momento, se puder deixar as câmeras ligadas, perfeito, né? Mas no finalzinho, por favorzinho, eu peço que deixem as câmeras ligadas para a gente fazer uma foto, tirar uma selfie, ficar bem bacana, tá bom? No mais, Ine, eu deixo com você a palavra, todo esse momento com os nossos franqueados de sucesso, para que você possa passar todo o conhecimento nesse momento do Helpcast, tá bom? E como vocês sabem, magicamente eu desapareço, mas vou ficar escutando vocês. Olá, tudo bem, minha gente? Bom dia, bom dia. Tudo bem com Tudo vocês? bom? Eu tô olhando assim de lado porque, na verdade, eu tô usando a tela maior do computador, tá certo? Ok. Eu vou colocar aqui o slide que eu preparei para vocês, só um minutinho. Pronto. Hoje, como vocês sabem, eu venho trazer o tema, né, sobre o Canva na prática, tá? E antes disso, eu gostaria de me apresentar para vocês me conhecerem um pouquinho melhor, né? Quem é essa Winnie? Tipo, ela é a produtora de conteúdo, tem passado material pra gente, mas quem é ela, né? Então, eu vim me apresentar um pouquinho para vocês. Minha gente, eu sou jornalista por formação, já faz uns anos que eu sou formada, e tem em torno de 10 a 11 anos que eu trabalho com marketing, certo? Então, desde o período da faculdade, o meu primeiro contato com marketing foi numa agência de publicidade e tudo mais. E aí eu me encantei por esse universo. E desde então, eu tenho estado, né? No meio do marketing e tudo mais, porque realmente é uma paixão, né? Virou uma paixão para mim. E aí, o ano passado, eu trabalhei aqui no Grupo A Cuidar, e eu participei do, do pré-projeto da Dona Help, ou seja, a Dona Help ainda nem a gente nem sabia que ia se chamar Dona Help, mas a gente estava lá escrevendo o projeto, criando a ideia dessa marca hoje tão maravilhosa, né? E querida por nós. E também no pré-projeto participei do lançamento da Dona Help o ano passado. Tá? E com isso, eu saí do Grupo A Cuidar, mas aí retornei esse ano como assistente pessoal da Jéssica, e após Jéssica conversar comigo, dizendo, Ine, a Dona Help está precisando de gente lá, corre lá, vamos lá, volta para a marca para a gente conseguir, né, alavancar e entregar material e conteúdo que os franqueados tanto precisam para o dia a dia, não é verdade? Porque hoje em dia tudo é marketing. Qualquer marca sobrevive com marketing, seja um marketing orgânico ou não, não é isso? E aí, gente, hoje, né, eu estou aqui como produtora de conteúdo de marketing e serviços Dona Help. Né? Então, hoje a minha função é produção de conteúdo, ou seja, eu sou produtora de conteúdo do marketing e serviços e estou muito feliz com isso, viu, minha gente? É muito bom poder trabalhar e compartilhar ideias e tudo mais com vocês, tá? E aí quando fui convidada, né, para estar nesse Helpcast hoje, eu fui pensar num tema para trazer para vocês. As meninas vieram conversar comigo, Ine, vamos me convidar, né, participar do Helpcast, não sei o quê. Eu fiz topo, sem problema nenhum. Deixa eu só ver o que é que eu posso entregar para os nossos franqueados. E aí, pensando bem e conversando com as meninas, elas amaram a ideia de trazer o assunto Canva, né? Porque o Canva, ao mesmo tempo de ser tão didático,
pega muita gente, né? Tipo, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? E aí, com isso, eu fiz, não, vou levar o Canva na prática para eles, para auxiliar no dia a dia, né? E por que o Canva, né? Então, vamos lá. O Canva, ele é uma ferramenta online gratuita, obviamente tem a opção paga, como muitos aplicativos, a versão gratuita e a versão paga, né? E é muito didática, é fácil de usar. Então, o Canva, ele hoje em dia é muito funcional e uma mão na roda para nós que fazemos o marketing, vocês que fazem o marketing da unidade de vocês, ou quem contratou um social media. Então, provavelmente, social media explora bastante do Canva, né? E o aplicativo ele é ideal para as redes, né, com identidade visual padronizada. O que é que eu quis dizer com isso? É que quando a gente adquire uma franquia, a gente tem um padrão a ser seguido, né, de identidade visual. Inclusive, minha gente, o manual da marca, né, do padrão, onde te dá a paleta de cores e tudo mais, está disponível no Space para vocês, não é isso? Então, quem quiser, quem ainda não teve contato com esse material, pode buscar lá no Space, certo? Ele está disponível. E com isso, né, como a gente já sabe, a franquia, ela segue um padrão, né? No caso, tanto de layout como de paleta de cores e tudo mais, tá? E aí a gente tem como trazer essa paleta, as nossas variações de logos, tudo para o Canva, para conseguir utilizar no nosso dia a dia, no caso, nas artes do que a gente for fazer no nosso dia a dia, certo? Então, permite criar materiais como posts, stories, banners, isso vocês devem, né, já saber. Inclusive, tem como criar slide, tá? Tem gente que não sabe disso, mas o Canva, ele permite isso, criação de vídeo também, de slide, então ele é muito abrangente, é uma ferramenta muito bacana, tá? E ele também entrega layouts prontos e editáveis, tá? E aí, passando aqui, eu vou mostrar alguns exemplos de materiais que nós já entregamos para redes sociais, né? Que eu já vim a postar, seja na Dona Help BR, ou alguma solicitação que vocês fizeram, né, que vocês me colocaram lá, Winnie, preciso disso, disso, disso. Ou então que a consultoria nos sinaliza que vocês estão precisando, e aí a gente vai construindo. Eu coloquei aqui alguns exemplos de artes que foram feitos no Canva. Esses aqui são exemplos de card de WhatsApp, que inclusive foi uma unidade que pediu recentemente esse card aqui, especificamente eu consegui, né, fazer no Canva. E assim também como outros cards e posts no Instagram, como eu tinha dito. Aí passando aqui, ó, eu coloquei alguns exemplos de stories que eu criei no Canva e que compartilhei com vocês. Tem muita gente usando esse primeiro stories, vocês gostaram bastante, né? Eu queria ouvir vocês. Tem muita unidade, eu vejo lá, eu fico olhando os stories no Instagram, e eu vejo muita unidade usando esse primeiro stories, que fala dos principais serviços, né? E aí, passando aqui, vamos para a prática. Vou abrir aqui o Canva para fazer, agora na prática, uma arte com vocês, junto com vocês, certo? Uma arte do zero. E com isso eu vou entregando dicas. Alguém quer falar? Oi, oi. Alguém quer falar? Posso prosseguir? Vou prosseguir, tá, gente? Vou abrir aqui o Canva agora. Só um minutinho. Aqui. Pronto. Gente, esse Canva, ele é o meu Canva pessoal. E por que que eu trouxe o meu Canva pessoal? Porque ele não é um Canva pago. Eu não pago por ele. Eu uso o que eu consigo usar. Eu utilizo do que eu consigo usar de forma gratuita. E aí eu quis trazer ele, por quê? Porque alguns de vocês podem ter o Canva pago, mas outros podem não ter. Pode ter apenas o gratuito. E com isso eu quis trazer num Canva gratuito, né? Para ver o que a gente consegue desenvolver aqui. Vocês vão ver
que dá para trabalhar bem também com o modo gratuito do Canva, tá certo? Então, aqui, ó, eu coloquei um stories, tá? Eu vim aqui, geralmente, ó, a gente vem aqui em cima e coloca o que vai querer fazer, certo? O que vai querer criar. E eu coloquei que eu quero criar um stories, tá? Ups, deixa eu sair aqui. Pronto. Só um minuto. Pronto, eu coloquei que eu queria criar um stories. Aqui deu um bug. Mas dá para mexer. E aqui eu já trouxe, já fiz o upload, no caso, das logos da gente, né? Que a gente costuma estar utilizando, a versão branca, a versão mais escura, certo? E também a paleta de cor, tá vendo? Eu já adicionei aqui. Como é que adiciona, Winnie? A gente vem aqui em fazer upload de arquivos, tá? E ao clicar aqui, vai levar para a parte da galeria e a gente vai adicionando o que a gente quer trabalhar na arte. É importante afirmar que eu estou utilizando aqui no computador, mas o Canva ele também pode ser utilizado pelo celular. E eu queria perguntar uma coisa para vocês. Todo mundo já utiliza do Canva ou tem gente que ainda não? Eu já utilizo. Goiânia utiliza. E o restante, pessoal, vocês utilizam também? Já o Canva, tem gente que não utiliza. Eu utilizo também. Pronto. Então, eu acredito que a maioria, né, das unidades, se não todo mundo, já utiliza do Canva. Ok, então, minha gente, o que é que eu quis preparar para vocês hoje? Um bom dia, tá? A gente vai elaborar aqui um bom dia, certo? Nesse Canva gratuito. E eu quero mostrar, no caso, algumas possibilidades para vocês. Primeiro, seria quando a gente clica aqui em design, certo? Quando a gente clica em design e a gente digita bom dia, por exemplo, tinha digitado aqui, me aparece vários layouts, tá? Quem tem o Canva Pro pode utilizar tranquilamente esses layouts que contém a informação de que é Pro. Muitas vezes nem aparece. Quando é um Canva Pro, dá a possibilidade de utilizar tudo, né? Aí, às vezes, tem gente que fala, né, que não aparece essa informação aqui. Mas quem utiliza o Canva gratuito, isso aqui vai aparecer, tá certo? E aí, nós temos diversas opções de layouts, né? Quando a gente coloca bom dia, por exemplo. Então, me dá várias opções, tanto que da parte paga, como gratuitas, certo? E aí, a gente tem essa possibilidade de utilizar um layout pronto, né? E só fazer, remanejar as cores, aplicando para a nossa paleta, inserir a logo e tudo mais, ou a gente tem a opção de criar do zero. Eu não vou criar do zero exatamente aqui, ó, a partir disso daqui, porque senão a gente vai alongar muito o Helpcast, tá? Então, eu vou escolher aqui um layout e com isso a gente vai moldando e eu vou poder estar compartilhando com vocês como eu faço, geralmente, tá? Eu busco intercalar. Às vezes eu pego um que tem algum café na foto, quando eu quero dar um bom dia, eu penso, hoje eu vou botar um que tem elemento de café. Ou então, hoje não, hoje eu quero só mais uma frase. Ou eu quero inserir uma enquete ou uma reação, que é muito bom, tá, gente? É muito interessante quando a gente coloca nos nossos stories reações, enquetes, interações com o público do nosso Instagram, certo? Então, vamos dizer assim, que dentre 5 stories que a gente vai postar hoje, seria bacana pelo menos um deles ou dois ter algum botão de ação. Seja do link do WhatsApp, seja uma reação, seja uma enquete, alguma coisa do tipo. Então, eu recomendo para vocês, diariamente, certo? Vocês postarem de 4 a 5 stories por dia e tendo, dentre eles, pelo menos uma ou duas vezes o botão de ação ou de interação, tá certo? Então, ó, por exemplo, esse aqui. Esse aqui é interessante. Daqui, minha gente, o que é que a gente pode evitar usar, o que a gente não precisa?
essas folhagens, talvez, né? Então a gente clica e já deleta. Só lembrando um detalhe, o Canva no celular, para quem não utiliza muito do celular, usa mais no computador, se vier a precisar um dia utilizar pelo celular, saiba que o layout do Canva em si é bem parecido com o do celular, ou seja, a gente não sente tanta diferença. Talvez a diferença que a gente sinta um pouquinho de dificuldade é para mover os elementos. Pelo celular é um pouquinho ruim, porque a gente está utilizando o dedo, às vezes a gente quer um elemento menorzinho, fica ruim de, sabe? Mas dá certo, tá? Mas se você tem a possibilidade de ficar usando mais pelo notebook, pelo seu computador, melhor ainda, porque com o mouse é bem mais fácil de mexer, né? E aí, pronto, eu peguei esse daqui, não tá dentro do nosso estilo de layout, não tá com a nossa paleta de cor, né? Então, eu vou basicamente vir aqui em Uploads e vou pegar primeiro a paleta. Isso eu tô mostrando, gente, geralmente como eu faço, tá? Claro que você tem a sua forma de fazer, se você já utiliza, mas é a forma que eu faço. Eu dou preferência por colocar primeiro a paleta aqui na tela. Por quê? Porque facilita muito. Até para usar o conta-gotas do Canva. Exemplo, eu clico aqui e eu quero de fundo aquele azul que a gente usa bastante. E ele é bem agradável, que é esse daqui, tá vendo? E clico. Muitas vezes eu quero ele um pouquinho mais claro. Aí eu venho aqui, ó. Cadê? Clico aqui. Venho aqui. Eu cliquei na tela, depois cliquei na cor de fundo, nessa parte aqui, e venho aqui. E aí, ó, me dá a possibilidade de brincar aqui um pouquinho, sabe? Com as cores, né? Então, às vezes eu quero um pouquinho, uma variação um pouquinho mais escura, né? Então, aqui eu mexo. Só lembrando que no Stories dá essa possibilidade de da gente mexer um pouquinho na paleta de cor dentro da cor que a gente utiliza do padrão, tá? Da marca. Mas para post do Instagram, coisas que vão para o feed, conteúdos que vão para o feed, eu recomendo não brincar tanto com a paleta e respeitá-la. Por quê? A paleta tem essas 4 cores aqui, ó. E também tem a transparência, que vai dá até uma variação de cor, mas a gente fica dentro da paleta. Então, para post do feed, eu recomendo respeitar a risca, essa paleta de cores, tá? Mas no Stories a gente pode brincar um pouquinho, dar essa possibilidade. Porque Stories fica 24 horas e tudo mais, né? Enfim, não fica tanto tempo, não é fixo. É isso que eu quero dizer. Então, aqui a gente tem a possibilidade de brincar, ó, eu coloquei isso aqui de fundo, tá vendo? Eu vou tirar esse quadrado que tá aí, eu não sei, porque eu acho que estava na mesma cor de antes, ou a gente pode clicar nesse quadrado aqui e fazer assim, né? Para ficar da mesma cor, para dar esse efeito, né? De que, no caso, esses balões de fala e o coraçãozinho complementa aqui a peça, né? Essa é uma peça que está centralizada, tá vendo? E é interessante que ela permaneça assim mesmo. Às vezes, quando são elementos mais soltos, a gente pode ir trazendo para outros lugares e tal. Mas como isso aqui se trata de uma espécie de balão de fala, a gente pode deixar no meio mesmo. Aqui eu decidi diminuir um pouquinho. Ops, volta aqui. Ó, gente, quando quer corrigir algo que fez errado, algo do tipo, você vem nas setinhas, tá? E aí, ó, volta, certo? Então, aqui eu tô falando bem mastigadinho e bem na prática mesmo, para quem tem alguma dificuldade ainda com o Canva, tá? Eu vou só agrupar aqui, eu cliquei em agrupar de forma que eu consiga mover, ó, melhor, certo? Vou subir um pouquinho, porque eu quero dar espaço para a logo aqui de baixo, tá? A logo que eu vou colocar aqui embaixo. Então, como a minha peça em si, ela tá toda nesse azul, o ideal é que eu utilize mais o branco ou esse azul escuro, certo? Então, deixa eu ver esse aqui, ó, por exemplo. Fica melhor, destaca, tá? Então, coloco pra cá, certo? E agora eu ajusto, de fato, para onde eu quero colocar direitinho. E aqui eu centralizo, é tanto que aparecem as duas linhas, né? E aí, minha gente,
Agora eu vou mexer nesse restante aqui e ver o que é que eu posso acrescentar mais nessa peça. Clico novamente e desagrupo. Por quê? Porque agora eu quero mexer individualmente em cada coisinha. Esse daqui, quando eu clico, ele não está me dando a possibilidade de trocar a cor desse balão aqui. Por quê? Provavelmente porque já é um elemento, ó, que fica aqui em elementos, tá? Nesse setor, já é um elemento sem possibilidade de ajuste de cor, certo? Mas não tem problema. O que é que eu vou fazer? Eu vou tentar editar a cor dele para ver se adequa à minha expectativa do que eu quero, certo? Deu uma travadinha aqui, pronto. Voltou. Quando eu clico nele e cliquei em editar, eu vim parar aqui, ó. Tá vendo? E aí eu quero ver, ó. Vamos ver se me dá uma outra. Ó, tá vendo? Já tá dando outras possibilidades de cor. Certo? Deixa eu ver se alguma se encaixa. Talvez esse lilás. Pode ser. Porque a gente tem um roxo na paleta que ele combina com esse lilás. Então, ó, por exemplo, essa linha aqui, né, que tá fazendo o balão em volta. Eu posso brincar aqui colocando, testando esse daqui, ó, tá vendo? E aí acabou combinando. Percebe? Então a gente pegou, ó, a cor da nossa paleta e acabou combinando com outro elemento que a gente editou. Aí vou vir para o bom dia agora. Vamos lá, aí eu coloco um branco. É tudo teste, tá, gente? A gente vai testando. Botou um branco, não gostou, troca de cor. Ah, não achei interessante, muda de novo, certo? Deixa eu só ver aqui. Pronto, tá com efeito. Nota que tá com uma borda meio diferentezinha. Eu não gostei desse efeito. Então, eu cliquei aqui nele, vim em efeitos e vou botar nenhum. Porque eu acho que, ó, gostei assim. Achei mais interessante sem a borda, né? De outra cor. Então, eu vou clicar no dia aqui, na palavra dia, venho em efeitos de novo e coloco que eu não quero nenhum. Ah, Winnie, mas eu quero um efeito. Ótimo. Essa parte aqui é a parte dos efeitos, tá vendo, ó? Dá até a possibilidade de mudar também o formato aqui, ó. Curvar a palavra, não curvar, de botar um fundo, né? Inclusive tem como escolher, ó, a cor do fundo, tá vendo aqui, ó? Tem como mexer no arredondamento, tá vendo, ó? É bem interessante. Inclusive, eu uso muito a parte de efeito quando eu quero destacar uma palavra, e aí eu venho aqui e mexo. Eu mexo a cor de fundo, ó. Eu arredondo bastante porque faz parte do nosso ícone. Tem ícones que nós temos que são redondinhos, não sei se vocês já perceberam, a gente usa em algumas artes. E aí, ó, arredondando aqui fica bem bacana. Aí tem como mexer na extensão também, ó, diminuir, aumentar e por aí vai. E também, ó, tem outros efeitos que dá para explorar, tá certo? Mas nesse momento eu não quero nenhum, então eu tirei, tá? E aqui o texto. Geralmente textos assim pequenininhos, minha gente, eu recomendo muito usar essa cor da paleta aqui, ó. Desde que o fundo, claro, seja claro. Seja mais claro e não seja escuro, porque se for escuro não vai dar certo. Mas eu gosto muito de usar esse azul marinho, vamos dizer assim, esse azul escuro da nossa paleta de cores, porque ó, quando eu coloco, ele dá um destaque com esse fundo desse azul mais claro ou um branco ou algum cinza, um fundo mais claro que colocar, né? E como é um texto querendo ou não, pequenininho, com as palavras pequenininhas, para dar mais legibilidade, ser mais legível para as pessoas lerem quando estiverem vendo o conteúdo, o ideal que eu recomendo é sempre isso. O texto que tem mais informação ficar tipo um contraste com o fundo, né? Ter o contraste com o fundo da peça, tá? E aí, tá? E aí eu vou agora mexer, ó, tá tudo rosa aqui. Vou ver um branco, deixa eu ver aqui um branco se fica bacana. Como eu já apliquei a logo aqui, minha gente, vocês percebem que quando eu clico para mudar a cor e venho para cá, me dá os tons da paleta, tá vendo? E também me dá da própria logo em si, que é porque tá aqui embaixo, né?
enfim, aí o que for usando também dá super certo. Seja daqui, da logo que tá indicando, seja da paleta, certo? E aí, deixa eu ver, tá, ó, vamos ver se um amarelo fica bacana. Não ficou, não destacou. Então eu vou optar pelo branco mesmo. E aí, gente, a gente vai brincando, a gente vai podendo adicionar elementos e tudo mais. Para eu não me alongar muito mais, eu quero mostrar algo para vocês. O fundo dessa peça tá com um azul, o azul que a gente gosta muito de usar. Porém, eu também tenho a possibilidade de vir aqui, ó, na parte de, quando eu clico em elementos, minuto. Deixa eu vir aqui. Eu estou procurando a parte de vídeo. Existe a possibilidade da gente adicionar um vídeo no fundo, tá? Só porque a minha tela ficou pequenininha aqui. Não, aqui é para coisa. Sumiu aqui, eu não estou encontrando. Coisas de ao vivo, gente. Coisas de ao vivo, tá? Mas, ó, quando a gente está fazendo uma peça, seja post, seja stories, quando a gente clica aqui, porque era para estar aparecendo, eu tenho a possibilidade de buscar fotos ou vídeos, certo? E eu não sei se vocês percebem, se vocês ficam olhando o Dona Help BR, eu gosto muito de colocar vídeos. Muitas vezes não são vídeos ainda do nosso banco de imagem, alguns eu coloco do nosso banco de imagem, outros são do próprio Canva, certo, gente? Então eu utilizo muito vídeo do Canva para colocar nos stories, para dar um aspecto mais orgânico, porque é interessante. Não é bom a gente colocar uma sequência de stories só de arte, 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 arte. Não é bacana. Não é atraente para o nosso público, tá? Então, o interessante é a gente intercalar. A gente coloca arte, mas a gente também coloca algo mais orgânico, que pode ser um vídeo. Então, o Canva também te dá a possibilidade de você fazer, no caso, pegar banco de imagem de vídeo e colocar. Quando vai lá no banco de imagem de vídeo, que geralmente fica nessa parte do menu, tá, minha gente? Você pode digitar uma palavra-chave, por exemplo, limpeza, pano de chão, rodo. Então, quando você digita as palavras-chave na parte de vídeo, vai te dar uma lista, assim, uma sequência de vídeos. Se você estiver usando o Canva gratuito, alguns você vai poder usar, lembrando, né? Outros não, porque outros fazem parte do Canva pago, tá? E, bom, mas voltando aqui, porque eu queria colocar um vídeo, mas, enfim, apareceu aqui alguns. Pronto, gente, cheguei na parte de vídeo. Ficou um layout diferente aqui para mim na guia anônima que eu abri. E aí, por isso que eu fiquei um pouquinho confusa. Mas deu certo, ó. Quando eu digito, exemplo, limpeza. Aqui, ó. Limpeza. Então, ó, me dá muitos vídeos, tá vendo? Tem vídeos de 30 segundos, 90, ou 9, desculpa, 9 segundos. Tem outros maiores de 28 segundos. E aí você escolhe qual que você quer. E também tem como você cortar. Tipo, eu gostei desse vídeo. Ó, é um vídeo que não é pro, ou seja, não é do Canva pago. Quero usar esse vídeo aqui, ó, da moça limpando. Então, tipo, eu clico e posso colocar esse vídeo de fundo, tá, minha gente? Dessa minha peça aqui. Sem problema nenhum. Eu vou só, ó, colocando, igualando, assim, já que é um stories, eu preciso deixar esse vídeo se mexer na proporção dele, no caso, né? E aí, ó, tá vendo? Eu consigo deixar de fundo. Aí, como é que vai aparecer o resto dos elementos da imagem, a logo, tudo? Eu clico, venho aqui, certo? Em posição, e coloco, ó, para trás, ou eu venho aqui em camadas. Eu não aconselho, eu particularmente não mexo muito nessa parte de camada, tá? Eu fico mais aqui em organizar mesmo, e vou, ó, trazendo para trás. Dou os cliques, e eu trouxe tudo para trás. A paleta de cor eu não vou precisar mais usar, certo? Como eu adicionei um vídeo, não vou precisar mais desse quadrado. Esse quadrado tava quando era, se eu quisesse usar só assim, ó, certo? Mas como eu optei pelo vídeo, fica bacana, aí eu pego e tiro aqui.
certo? Vou organizar aqui para ficar... Pronto, fica bacana também, tá vendo? E aí a gente vai brincando, gente, a gente vai descobrindo, vai mexendo, certo? E vou dar uma outra dica agora, como salvar uma peça, certo? Deixa eu só mostrar para vocês. Por quê? Existe um detalhe. Quando a gente vai salvar um stories, cadê aqui, ó? Quando a gente vai salvar, eu gosto de vir por aqui, compartilhar, clico em baixar. Deixa eu só ver o que fala aqui. Depois eu ajusto esse textinho e vou mandar esses stories que a gente fez para vocês, tá certo? No grupo do WhatsApp. Eu vou só ajustar esse textinho aqui porque eu acho que, enfim, é melhor modificar ele para trazer para o nosso contexto. Mas para salvar, ó, eu venho aqui, clico em baixar e aí no Canva Pro dá a possibilidade de mexer na qualidade. Gente, não precisa mexer na qualidade, tá bom? Deixa desse jeitinho aqui, ó. Tá vendo? Com 1080p HD. Quando você tenta esticar para cá, vai modificar aqui e quando for jogar no Instagram vai tirar ainda mais a qualidade. Então, é um pulo do gato tá aí, tá? Então, quando você tá fazendo algo no Canva que tem vídeo, que você for salvar, mesmo você tendo o Canva Pro, tendo a possibilidade de mexer, não precisa mexer. Deixa dessa forma, tá? E só clica em baixar, tá bom? Agora, quando quer em JPEG ou PNG, que é em formato de imagem, aqui, ó, o Canva Pro dá a possibilidade de mexer. Para stories, não precisa mexer no tamanho. Tá no tamanho de stories certinho, tá vendo aqui, ó? Que é esse tamanho aqui correto. Mas aí sim, na imagem, você pode mexer na qualidade. Você arrasta para cá. Como eu tô usando o Canva gratuito, minha gente, eu não posso mexer, ó, tá vendo? Tá dizendo que é só da parte do pago. Tá? Mas essa dica eu tô dando para quem usa o pago. Tá? Então, vamos lá. Eu vou baixar o vídeo mesmo, do jeitinho que tá. Venho aqui, ok? Baixei. Certo? Então, é dessa forma, tá? Que eu tenho feito, que eu gosto de trabalhar com Canva. Eu vou brincando, vou mexendo as possibilidades, troco os elementos, né? E o legal é isso, a gente vai para elemento, pega ícone diferente, coloca, adapta para a paleta de cor, e é dessa forma, tá, gente? Eu espero que eu consiga ter ajudado, ter te passado alguma informação nova, principalmente ali na hora de baixar, né? Você não mexer muito ali na qualidade, tem que prestar atenção no do vídeo, não precisa mexer na qualidade, e aí vai. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma, tá? E agora eu quero mostrar para vocês uma outra coisa. A gente vai sair do Canva agora, eu estou finalizando essa parte do Canva, mas seria interessante, Gerlane, já abrir para as perguntas, né? Antes de eu mostrar aquele material para eles. Perfeito, sim, sim. Pronto. Então, pessoal, nesse momento, né, que vocês viram uma aula, isso aqui foi uma aula, tá? Para vocês. Vocês têm alguma dúvida? Ficou algum questionamento em relação a isso, ao Canva, a como utilizar? Vocês entenderam? Se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mãozinha digital, que eu vou. Que a Uni vai responder, vai sanar as dúvidas de vocês, tá? Alguém? Eu tenho uma dúvida, mas não é sobre o Canva, é sobre que eu não achei esses, tipo assim, a logo sem fundo e aquelas bordinhas, sabe, que é da logomarca? Sim. Que eu vi que você tem, a gente não tem lá no Space. Recentemente, quando eu fui revisar os materiais do Space, eu olhei lá que tinha as logos. Eu, de fato, não entrei e abri para ver se era com o PNG, o formato PNG, que é com fundo transparente. Mas eu vou lá verificar. Eu sei que tem as logos no Space, eu vou só verificar essa questão do formato PNG. Se não tiver, não tem problema, minha gente. Eu subo no Space e sinalizo para vocês no grupo, tá certo? Porque, de fato, é interessante vocês terem a logo no formato PNG, sim. A logo e as suas variações, para que vocês possam utilizar nas artes de vocês, tá certo? Tá bom, obrigada. Mais alguém com alguma dúvida, alguma pergunta? Essa questão de fundo, a gente consegue também tirar o fundo no próprio Canvas, né?
Às vezes, se não tem, tu vai pegar uma imagem e tá com um fundo que você não quer, a gente consegue também no próprio Canvas tirar o fundo, colocar transparência, enfim. Isso eu acho que também é legal, assim, que eu vou te confessar que eu apanhei esses dias bastante, porque eu também sou bem iniciante no Canvas, mas eu mexo muito para tentar aprender e vou olhar vídeos, enfim. E eu sempre queria fazer aquele fundo com o logo da Dona Help ou a Cuidar, enfim, com o fundo, ele ficando transparente no fundo. Eu apanhei muito para descobrir como é que fazia a transparência e depois eu vi que era algo bem simples, assim, que a gente consegue realmente fazer praticamente tudo ali no Canvas. É verdade. Para você ver como o Canva nos dá muita possibilidade. De fato, o Canva, sim, ele remove o fundo. Ele torna a imagem PNG, né, com fundo transparente. Mas é só na modalidade de Canva Pro. Então, o Canva gratuito não dá essa possibilidade. Quando você clica lá, remover o fundo, aí ele vai dizer, ok, R$ 39,90 por mês. Ah, entendi. Entendeu? Eu utilizo o Pro, realmente. Pronto. Aí, ótimo que a senhora utiliza o Pro, porque você vai ter todas as possibilidades do Canva. Mas quem utiliza o gratuito, de fato, não tem como remover. Infelizmente, ele vai cobrar, entendeu? Entendi. Perfeito. Mais alguém? Alguma pergunta, alguma dúvida? Ou então algum acréscimo, igual a Irene fez, né? Falando sobre a remoção. Então, como ninguém levantou o bracinho, eu não vi ninguém levantando a mão, então o Ine ela vai mostrar um novo. Como eu disse a vocês, alguns franqueados já estão sabendo que a Dona Help está numa nova era. Então, muitas coisas estão acontecendo novas, né? Você está trazendo muitas novidades e inovações. Então, uma das novidades é a reestruturação de alguns materiais, né? Que vamos deixar disponível com uma nova cara, né, um novo layout, Isso mesmo, minha gente. É como eu falei num grupo, né? Eu acho que foi ontem, ou foi antes de ontem, eu falei para vocês que o nosso objetivo aqui, né, nós da equipe de marketing, é facilitar e melhorar, né? Contribuir diretamente para o crescimento da unidade de vocês, tá? Porque, como eu falei no início daqui do Helpcast, basicamente hoje tudo é marketing, seja ele orgânico ou pago. Uma empresa não sobrevive sem marketing hoje em dia, né? Então, às vezes, pode ter um produto excelente. Se não faz marketing, como vai chegar nas pessoas que vão ser os seus clientes, né? Então, tudo é marketing. E o nosso objetivo é, de fato, contribuir e melhorar cada vez mais, tá? Com isso, em conversa com a consultoria, a gente entendeu que seria bacana reajustar e reformular o material de, vamos dizer, carta de apresentação. Um material de apresentação que vocês têm a possibilidade de utilizar quando for conquistar ou encantar algum cliente, principalmente de limpeza empresarial. E aí, aproveitei que a Dona Help SP, meu Deus, esqueci agora, tem a unidade, o nome da cidade, mas tivemos uma solicitação no Space de uma unidade que pediu para reformular esse material. Eu fiz, pronto, então é agora. Era uma coisa que eu já queria fazer, já estava na pauta, e vai ser agora. A gente aproveitou para reformular esse material para vocês e eu vou apresentá-los agora, tá? Aproveitando já o embalo. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Antes de eu abrir para mostrar para vocês, deixa eu apresentar o Walter, porque, gente, eu não faço nada sozinha, certo? Então, eu idealizo as coisas, eu penso em textos e tudo mais, mas tem gente para executar, né? Para fazer o material, criar o design. Então, esse é o Walter, gente. Olá, bom dia.
Pronto, o Walter, juntamente comigo, né? A gente que idealiza e pensa em tudo e formula os materiais para vocês, seja de solicitações ou não, tá? Então são os dois pensando juntos. E agora eu vou mostrar para vocês o material. Cadê aqui? Aqui, gente, ó. O que é que acontece? O nosso material de apresentação de orçamentos e serviços, o anterior, ele era muito mais simples no sentido de informações. Eram informações bem enxutas, tá? E aqui a gente destrinchou um pouquinho mais e acrescentou coisas novas. E aí eu vou mostrar para vocês agora. A gente reformulou a capa pensando que esse material é mais utilizado na hora de apresentar para um futuro cliente de limpeza empresarial ou condominial, enfim, geralmente as limpezas residenciais se utiliza mais ali da conversa, né, do encantamento pelo WhatsApp mesmo, de conquistar o cliente por ali. E aí, para as empresas, não, a gente precisa de um material mais formal. E pensando nisso, a gente deixou muito mais minimalista, porém com muito mais conteúdo relevante, tá? Essa é a capa. E aí, passando para a página seguinte, nós temos a apresentação de quem somos, claro, porque não pode faltar, mas também decidimos acrescentar o selo que nós recebemos de excelência das pequenas empresas e grandes negócios. É uma informação muito relevante e que contribui diretamente para a gente fechar um contrato, certo? Então, nós adicionamos aqui, certo, a informação, tá vendo? E aí, ó, na página seguinte, a gente traz os serviços. Dessa vez, não só listando os serviços em si, mas também explicando sobre cada um deles, tá? Para quem eu quero limpeza condominial. Aí o cliente ele tem essa possibilidade de ler só para se inteirar um pouquinho mais sobre aquele respectivo serviço, certo? E aí, passando mais à frente, nós temos a parte de orçamento, tá? Que aí não mudou tanto, só se moveu aqui o layout, mas todas as informações seguem da mesma forma, tá bem? E só lembrando que esse material, ele é para PowerPoint, tá? Então, você pode editá-lo, seja na apresentação do Google, como alguns já fazem, ou pelo PowerPoint em si. Então, você tem essa possibilidade, voltando, de mexer em algumas informações. Por exemplo, aqui, ó, unidade. Aí você digita a sua unidade, tá bom? Aí, vindo para cá, você pode digitar, trocar essas informações daqui, tá certo? E avançando, nós abrimos uma página. Por que ela é em branco? Deve estar perguntando agora. Por quê? Porque, assim, você tem 4 clientes empresarial, uma academia, um hospital, uma lanchonete, enfim. Você pode colocar a logo dos seus clientes aqui na imagem, tá certo? É bem interessante. Winnie, mas eu não quero. Não tem problema. Então, é só você tirar essa página da sua apresentação, da sua unidade. Essa página não é obrigatória, é um plus que vocês podem colocar, porque tem marcas aí das suas regiões, né, das cidades de vocês, que podem ter alguma relevância e que vocês estão atendendo e que o mundo precisa saber que vocês estão atendendo essa marca. Então, é interessante destacar aqui nessa página a logo da empresa, tá certo? E indo mais à frente, nós abrimos também, isso aqui foi um pedido da Jéssica Ramalho, tá, minha gente? Eu mostrei esse material para ela, ela gostou muito, e aí ela disse, Winnie, vamos só acrescentar a parte de depoimentos, tá certo? E aí, a gente trouxe essa página, onde você tem a possibilidade de adicionar uma foto, o nome do seu cliente, uma frase marcante do depoimento dele, uma frase curta aqui, e o depoimento em si, que é alguma fala, elogiando e tudo mais. Basicamente, uma página de feedbacks, tá? Onde você tem a possibilidade de mexer nesses elementos também, tá bom, gente? Essa parte dessa página é editável também. E, por fim, finalizando a página, convidando o cliente a entrar em contato, enfim, a conversar com você, né, e fechar,
em nome de Jesus, fechar o contrato com você. E esse é o material, minha gente, que eu e o Walter preparamos com muito carinho, né, para vocês. E eu espero que vocês utilizem bastante, gostem e contribua bastante para a apresentação, né, dos clientes. Tá joia? Eu amei. Eu amei a nova carta de apresentação, está lindíssima, né? E como vocês sabem, né, como eu sou uma consultora que quero que vocês fechem contrato, então aquela partezinha lá que a Winnie deixou, juntamente com o Walter, né, de vocês colocarem os principais clientes de vocês e os depoimentos, isso faz com que vocês criem credibilidade no mercado. Então, por exemplo, numa situação que eu sou a cliente de vocês, eu sou um CNPJ, quero contratar a limpeza de qualquer uma das zonas helps, e eu vejo lá, sei lá, aqui na cidade de João Pessoa tem alguns salões de estéticas. Então, vamos supor, Spa Natália Spa contratou a dona Help uma vez, né? Então, colocou lá a logozinha dentro dessa carta de apresentação. Natália Spa já contratou a dona Help. Natália Spa já contratou a dona Help, então eu quero. Então, porque é uma empresa de referência aqui na cidade de João Pessoa e já contratou a limpeza da dona Help. E está ali na carta de apresentação e orçamento da dona Help. Então, assim, interessantíssimo essa parte que o marketing apresentou e colocou isso para vocês, né? Que coisa bacana, né? E fazendo com que vocês criem autoridade e credibilidade no mercado. E também, se não for em relação a um CNPJ para empresariais, ou em relação a residenciais mesmo, né? Vamos supor que eu sou uma cliente da Dona Help e eu falei, a limpeza da Dona Help foi impecável na minha casa. Vocês têm minha fotinho, se eu autorizar, obviamente, bota minha fotinho ali e bota essa partezinha aí que eu falei no feedback no WhatsApp, dentro da carta de orçamento de apresentação de vocês. Olha que bacana, Gerlane foi atendida, teve esse feedback, então, assim, teve um depoimento positivo da comunidade. Então, que bom que nós temos esse material e que bom que está à disposição para vocês. Tá? Eu espero que vocês façam bastante uso disso, né? Utilizem bastante essa carta de apresentação. E, no mais, o nosso tempo aqui está estourando. Eu vou agradecer imensamente pela participação de Winnie. Muitíssimo obrigada. Foi realmente uma aula sobre marketing, né? Sobre como vocês criarem, fazer esses criativos, assim, gratuitamente, né? Então, que coisa boa, que vocês podem também ter essa autonomia de fazer, né, pelo Canva. E agradeço, espero que, se vocês puderem, né, dar uma moral aí de abrir as câmeras, todo mundo, de vocês abrirem as câmeras, eu quero agradecer a todos. Muito obrigada pelo esse momento que nós tivemos juntos. Nós retornamos daqui a 15 dias com um novo tema, novas inovações que a franqueadora está fazendo para cada um de vocês. Só que, quarta-feira, vamos ter o Alessandro da Policenter com a gente, então eu quero vocês participando. É uma participação super especial das estrelas, que vai estar com a gente na formação continuada, tá bom? Mais uma vez, dei muito coraçãozinho para o Winnie voltar de novo. Muito coraçãozinho para o Winnie. A agenda de Winnie é muito apertada, então dou um coraçãozinho para ela tratar. Sextou, pessoal. Sextou. Tchau, tchau.